Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou dando uma ajeitadinha aqui para pegar melhor aqui como é que fica. Às vezes fica um pouquinho escuro o vídeo, às vezes fica um pouquinho mais claro, não sei o que acontece aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gratidão, Jorge. E aí, tá melhor? Melhorou? Passou o susto? Então tá. Espero que tenha passado, que esteja tudo bem. Enquanto a gente vai dando um tempinho aqui para ver se, se outras pessoas entram, a gente vai acalmando também a mente, para que a mente possa se abrir, para a gente poder conversar um pouquinho hoje. Hoje nosso assunto vai ser um assunto bem leve, bem tranquilo. Ai, eu sei que às vezes é difícil de entender na questão das terapias. Vai só um instantinho. Acontece essas coisas ao vivo, tá? O meu sobrinho tá ligando pra mim, avisando que tá lá no portão. Rodrigo, o Kaique tá lá no portão, abre lá pra mim, por favor. Eu já tô ao vivo, ai meu Deus. A gente ao vivo, a gente tem que ficar falando. Só rindo, gente. Mãe é essas coisas, sabia? Só rindo mesmo, porque pra aguentar o que mãe aguenta, não é mole não. Então, o que acontece? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre justamente a questão do Dia das Mães, que está se aproximando. Deixa eu ajeitar meu cabelinho aqui. Eu tô só enrolando, tá, pessoal? Porque eu quero bastante gente conversando hoje, colocando aí seus comentários. Então eu vou dar tempo para ver se chega a mensagem para as pessoas que eu estou ao vivo, para ver o que as pessoas pensam a respeito do Dia das Mães, quais são as suas seus desejos, como mãe, como mulher, o que a gente quer pro Dia das Mães, o que a gente gostaria que acontecesse nesse dia tão especial, né? Então a gente vai só ganhando tempo aqui, para daqui a pouco a gente falar sobre isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês tenham passado uma semana ótima, maravilhosa. Opa, já entrou mais um. César Werneck, gratidão pela sua presença na live. Muito obrigada, querido. Gratidão. Então, aí devagar a gente vai se conectando. Hoje nós estamos sem pressa, né? Eu vou falar, não devo falar muito tempo também, hoje a live também creio que vai ser rapidinha, mas eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma história que me tocou bastante, né? Essa semana eu fiquei muito sensibilizada com alguns acontecimentos que aconteceram comigo aqui, alguns fatos, percepções, né, que aconteceram justamente relacionadas à questão das mães, né? Eu acho que nessa época a gente fica mais sensível, né? Principalmente quem não tem mãe, né? Então eu gostaria que quem estiver aí comigo ouvindo, que tiver mãe, coloca aí seu comentário, o que você sente pela sua mãe, como é que você vê esse momento assim em que nós estamos separados, né, fisicamente, e algumas pessoas nem vai poder estar com as mães, né? Vai ter que falar mesmo por telefone, não vai poder abraçar, receber a bênção, né? Esse é um assunto bem
emocionante pra gente, né? A questão de falar sobre as mães. Então, para mim, essa semana foi bem interessante, porque no meu caso, minha mãe já faleceu, né? Minha mãe já faleceu há alguns anos atrás, mas é assim, é impressionante como nesses últimos dias ou meses, né, pra cá, eu tenho estado com ela assim muito presente na minha vida, né? Eu tenho feito umas imersões e voltada a um passado em que ela é uma presença assim real na minha vida, e com essas voltas ao passado, resgatando, né, as memórias lá do passado, de fatos que aconteceram, eu me vi assim numa situação de rever muitas coisas na minha vida a respeito do que eu pensava dos meus pais, sobre os meus pais, né, principalmente sobre a minha mãe, né, porque a gente tem muito, né, essas histórias de julgar pai, julgar mãe, né, até porque tem histórias bem complicadas, né, a respeito disso, a respeito dessa convivência, né, dessa relação mãe-filho, mãe-filha, né, tem histórias bem complicadas. E a minha história com a minha mãe, ela foi uma história complicada. A gente se dava bem, né, nós nos dávamos muito bem, mas nós passamos por algumas dificuldades que quase fez com que a gente cortasse relações, né? Durante um tempo isso aconteceu, mas aí depois, gratidão, o discernimento veio e eu acabei tendo que aceitar, né, que a importância da minha mãe na minha vida, né? O meu pai não, meu pai demorou mais tempo. O meu pai, eu só fui perceber isso há pouco tempo atrás. Agora a minha mãe, ela nasceu para mim, né? Eu vou dizer assim, nasceu porque nós convivemos com nossos pais, né? Nós convivemos com os nossos pais todos os dias e por isso mesmo, né? Eu tiro isso porque eu convivo com meus filhos. Então, por isso mesmo, a gente não olha os nossos pais como nós deveríamos olhar os nossos pais, né? Nós olhamos os nossos pais como uma pessoa qualquer, até por conta da proximidade, da intimidade, de estar ali na convivência, de ter, né, a certeza de que eles estarão ali a todo momento. Então, a gente acaba não dando a importância que os nossos pais têm pra gente, né? E eu tô falando aí no sentido de não presença física. A presença física realmente é muito importante, mas no sentido de agregar à nossa vida mesmo essa energia, né, do pai e da mãe, toda essa sabedoria que eles trazem, né? Mesmo em situações mais controversas, é um conselho, né? É um apoio, é você ter para onde ir quando você olha para os lados e não vê saída, né? Você vai lá no seu pai, vai na sua mãe, conversa, e eles têm sempre uma palavra amiga, tem um cafezinho para te dar, tem um bolinho, né? para te oferecer, e fala, filha, senta aqui, vamos conversar, né? Ou mesmo se não tiver essa conversa, se for uma mãe mais reservada, mas um conselho você vai ter que dar. Enfim, a gente sabe que ali na casa dos nossos pais nós vamos encontrar o apoio que a gente precisa, né? E na maioria das vezes a gente não dá valor a isso, né? Eu vejo que a gente não dá valor a isso. E essa semana para mim foi uma semana realmente de resgatar essa proximidade com a minha mãe, claro, ela já faleceu, mas trazer ela para o meu coração e agradecer a ela por tudo que ela me deu, principalmente pela vida que eu tenho, né? Porque se eu estou aqui hoje conversando com vocês é porque ela doou a vida dela para mim, né? Para que eu pudesse estar aqui. Entrou um negocinho ali na frente. Para que eu pudesse estar aqui conversando com vocês hoje. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou começar contando uma história, né? E se alguém se identificar, coloca um likezinho aí, coloca um joinha e quiser comentar, tá bom? Então, essa história é uma história que pode
está ligada assim a qualquer mulher, né? Principalmente a mulher, né? Porque a gente quando vira mãe também, a gente tem aquela questão de esquecer que é mulher, né? A gente nasce mulher, cresce, aí passa um tempo, a gente começa a se relacionar com um menino, e aí resolve casar, e aí vira esposa, e a mulher já ficou um pouquinho para trás, né? Se a gente acompanhar essa linha do tempo, a gente é mulher, depois a gente conhece alguém, vira esposa, depois a gente cria uma família, né? Tem os filhos, então vira mãe. Então a mulher, ela ficou aqui, relegada lá ao último lugar, né? Então, mulher, a esposa, a mãe, aí depois vem a avó, a bisavó, e muitas das vezes nós mulheres não resgatamos essa mulher que está aqui. Eu falo assim, nós mulheres, porque a gente se refere ao sexo feminino, né? A gente se refere ao sexo feminino, mas a mulher, essência, né? O feminino, a gente deixa lá, relegar, dá lá a último plano, né? E nem segundo plano. E muitas das vezes, nessa trajetória da nossa vida, a gente chega ao quê? Às 50, 60, 70, às vezes até morre sem resgatar essa mulher lá atrás, sem trazer essa mulher de volta. E é muito importante que a gente faça essa retrospectiva, né, numa certa altura da vida, e resgate essa mulher que está lá atrás, essa mulher que foi abandonada lá atrás, que nesse momento aqui da nossa vida não era tão necessária porque as outras personalidades que nós assumimos tomaram conta, né? A personalidade que eu digo é a esposa, a mãe, a avó, né? Tia e tal, irmã. E a mulher mesmo, ela ficou lá atrás, perdida no tempo, né? E é sobre isso também que eu queria falar, porque num determinado ponto da nossa vida, e essa semana a gente está falando, no caso das mães, mas a gente também está falando da mulher, então por isso a necessidade de trazer essa mulher lá de trás para que ela faça parte da nossa vida atual, do nosso momento atual, porque eu vejo hoje em dia, às vezes, mulheres de 50, 60 anos que têm filhos já adultos, com família, mas que não resgata a mulher, continua no papel de mãe, ou continua só no papel de esposa, entendeu? Ou continua no papel de avó, mas não, em nenhum momento ela entra no papel de mulher novamente. Em nenhum momento ela se disponibiliza para si, porque ela está tão acostumada a estar disponível para os outros, para a esposa, para a mãe, para a avó, para a tia, para a amiga, que ela não se vê mais no papel de mulher. E aí acontece uma coisa muito séria quando a gente não se vê mais no papel de mulher. Porque nessa linha do tempo, cada uma dessas personalidades que nós nos conectamos, que nós assumimos, né, durante a nossa jornada, elas são importantes até a página X. Por exemplo, eu sou esposa, eu posso ficar casada eternamente, beleza? Mas eu não posso estar o tempo todo no papel só de esposa, vivendo só para o meu marido. Eu teria que ter a minha vida individual, eu teria que ter o meu trabalho, né? Principalmente quando os filhos crescem. Eu tenho que ter a minha profissão, tenho que ter o meu social, coisas que eu gosto de fazer, independente de estar com meu marido ou não. É claro que todas as pessoas, todas as mulheres casadas e os homens casados gostariam de dividir, né, essas situações com os maridos e com as mulheres. Mas existem momentos na vida em que devemos ter a nossa individualidade preservada. Nós devemos ter a nossa vida, os nossos afazeres, né? Aquilo com que a gente se conecta, aquilo que abre dentro de nós um campo de possibilidades para que a gente possa se expressar da melhor forma e para que a gente possa realmente dar para o mundo o melhor que está em nós. Então, quando a mulher não toma essa atitude, quando ela começa a viver eternamente em função da esposa e esquece a mulher, essa mulher vai minguando, né? Essa mulher que está esquecida lá no porão, ela vai minguando, ela vai se apagando, ela vai desbotando,
ela vai se encolhendo. E aí, o resultado de tudo isso é o quê? É solidão. O resultado de tudo isso é depressão, baixa autoestima, é perda de vontade de viver, de estar aqui no mundo, de interagir com as pessoas. Entendeu? Essa é uma situação muito difícil em que a mulher vive. E aí, no segundo momento, em que ela também só vive no papel de mãe, ela esquece da mulher, ainda é pior ainda essa situação, né? Porque ela não só esquece da mulher, que está lá relegada lá no porão, né? Como ela também esquece da esposa, de ser a esposa, né? E acaba não dando para o seu parceiro a atenção que deveria ser dada a ele. Ela acaba colocando nos filhos toda a atenção que ela deveria dar para o marido, né? Se ela estivesse no papel de mulher, ela poderia dar para o marido toda a atenção de mulher, que é o que? Se tornar bonita para o seu marido, estar insinuante, cativar ele, né? Cada vez mais querer estar ao lado dela, estar disponível para fazer coisas ao lado dele. Isso se ela estivesse com a mulher dela num estado de emocional saudável, né? Vamos dizer assim. Se ela estivesse bem com a mulher dela. Porém, quando ela não está bem, ela deixa a mulher dela lá, não dá atenção para o marido de mulher, entra no papel de esposa, o papel de esposa e de mulher é completamente diferente, né? E aí da esposa ela passa para o papel de mãe e acaba tirando toda a atenção da mulher e do marido e dando para os filhos. Então naquele momento ela só é mãe. Ela olha para o marido de lado, ela não olha para o marido de frente, entendeu? Ela não enxerga mais o marido como um homem. Ela enxerga o marido como, sei lá, parte da vida, parte de alguma coisa, né? Mas não como homem. A atenção dela é toda para os filhos. Então, naquele momento, ela é mãe. E qual é o papel da mãe? Qual é o arquétipo da mãe? O arquétipo da mãe é estar sempre disponível para os seus filhos. É cuidar dos seus filhos, alimentar primeiro, né? Gerar os filhos. Aí depois os filhos nascem, cuidar dos filhos. Depois, aí leva para a escola, a educação é toda com a mãe, né? Porque o pai fica com a parte externa, vai trabalhar, traz o alimento para dentro de casa. A mãe fica responsável por alimentação, por educação, leva para a escola, acompanhar, né? Ver se a criança está bem, se não está. Então, ter toda a dinâmica da mãe em volta do filho, do filhote, né? Para que ele possa crescer bem e crescer forte. E essa dinâmica, ela é, sabe? Ela contempla muito tempo, muita energia. A mãe vive muitos anos dando aquela energia para o filho. E ela se concentra tanto nesse papel de mãe, que a essas alturas, né, a mulher, a esposa já dançou. Aí fica a mãe e ela se concentra tanto tempo nesse papel de mãe que os filhos crescem, né? Virou adolescente, namorou, às vezes até casou, saiu de casa e a mãe não consegue se desligar do filho. A mãe não consegue se desligar do papel de mãe. Ela está toda hora, às vezes, no telefone, querendo saber onde o filho está, o que o filho está fazendo. E o filho tem que ter aquela obrigatoriedade de ficar ligando para ela, para falar que está bem, que está todo mundo bem, que é para ela poder descansar, porque ela não consegue estar naquele momento presente como mulher e nem como esposa, né? E isso é muito assustador, porque isso acontece de uma forma tão natural e com tanta gente que a gente nem percebe que isso acontece. Mas, na verdade, durante toda a nossa vida, a vida da mulher em si, ela exerce esses papéis e ela está tão inserida dentro de cada um desses papéis que ela não consegue se ver de outra forma. Aí ela fala, não, mas eu sou mulher, eu me
vou no salão, eu faço minha unha, eu me cuido. Não, isso não é ser mulher. Você está cuidando do externo, você está cuidando da sua higiene, você está cuidando, né, desse perfil que você apresenta no mundo. Mas o feminino, a mulher, aquela essência feminina que está lá dentro, há muito tempo não se olha para ela. Há muito tempo está relegada lá no porão da nossa imaginação, da nossa mente. E é por isso que às vezes quando a gente vê uma mulher na rua, ou num filme, ou em algum lugar, e essa mulher é livre sexualmente, essa mulher é livre, como é que se diz? Materialmente, ela tem essa liberdade de exercer uma profissão da qual ela tem sucesso, ela tem a liberdade de se expressar sexualmente, sem tabus. Então, quando a gente vê uma mulher assim, a primeira coisa que a gente faz é criticar. Por quê? Porque a gente não se enxerga mais como mulher. E, na verdade, se a gente resgata a mulher que é em nós, você consegue resgatar toda a sensualidade, toda a potencialidade, toda a dinâmica que faz com que uma mulher seja realmente uma mulher. Porque para ser uma mulher, você precisa se considerar uma mulher, se enxergar uma mulher. E se enxergar uma mulher antes da esposa, antes da mãe, antes da avó, antes da amiga, antes da colega, antes da profissional. Antes disso tudo, você nasceu uma mulher. E essa mulher, ela precisa estar presente na nossa vida. Então, nesse dia em que a gente fala sobre, tem tantas pessoas aí, é tanta propaganda, né, falando sobre a questão do Dia das Mães, o meu papo é justamente o contrário, né? É falar dessa mulher antes da mãe, que vem antes da mãe, que muitas das vezes a gente não resgata, a gente deixa ela lá atrás, perdidinha, encolhidinha, sem força, sem vontade até de levantar a cabeça e viver uma vida decente, viver uma vida feliz. Ela se contenta realmente em ficar ofuscada, né, atrás de um casamento às vezes falido, em que ela não é mais feliz, o casal não é mais feliz, mas ela está ali. Ela se delega também a ficar atrás do filho, vivendo a vida do filho. Aí depois passa a ser avó, começa a viver a vida através dos netos. Mas essa mulher que a gente está falando aqui, às vezes de 50, 60, 70 anos, essa mulher ainda tem muita vida pela frente. Essa mulher tem muito para fazer, né? Essa mulher, ela pode ser o que ela quiser. Hoje em dia se tem facilidade para fazer qualquer coisa, né? Ou pessoalmente, ou online. Essa mulher, ela pode criar hábitos novos, ela pode renascer, né? Mas para isso ela tem que resgatar essa energia que está lá no porão. Ela tem que abrir a porta do porão e deixar que essa mulher que ficou lá atrás se conecte com ela novamente. E aí sim, ela vai ganhar força para poder ir para o mundo, para poder fazer coisas novas, para poder se cuidar, se achar bonita, se achar sensual, se achar desejável, né? Sem ter que achar um gancho para que as pessoas olhem para ela, sem ter que ser enxergada através do marido ou ser enxergada através dos filhos, né? Porque eu conheço pessoas que passam a vida sem o outro saber qual é o nome dessa pessoa. Sem saber qual é o nome dessa pessoa. É incrível isso. Eu mesmo vivi uma situação dessa. As pessoas não sabiam meu nome, mas sabiam o nome do meu ex-marido. Se fosse falar meu nome, olha que me conhecia também, desde criança, às vezes até, mas não sabia meu nome. Só me chamava como a esposa de fulano. Sabe aquela mulher, esposa de fulano? Eu não existia.
Então, o meu papo de hoje é com você, mulher. Vamos resgatar essa mulher que está lá, essa mulher que está tão triste, que está tão desiludida da vida, acha que nada mais dá certo, que não tem mais nada para fazer. Vamos resgatar essa mulher. Vamos lá no porão, abrir aquela porta, tirar as teias de aranha, né? Desse quartinho, acender as luzes, dar uma faxina nesse quartinho e resgatar essa mulher. Acha essa mulher lá no cantinho de você, desse porão, desse quartinho. Acha essa mulher e traz essa mulher de volta. Cuida dessa mulher. Acorda de manhã, olha no espelho e fala para essa mulher: mulher, eu te vejo agora. Eu te vejo agora. Eu sinto muito por ter me afastado de você e ter colocado outras coisas na sua frente. Por ter deixado você tanto tempo dentro daquele quarto, dentro daquele cubículo abandonado. Mas eu te vejo agora. E você é valiosa. Você é poderosa. Você é inteligente. E aí você começa a resgatar todo esse poder dentro de você, porque está dentro de nós, né? Não está fora de nós, não é o outro que vai trazer para nós esse poder está dentro de nós. E com isso você vai conseguir aumentar a sua autoestima. E quando você começar a aumentar a sua autoestima, você vai ter vontade de ir para o mundo, fazer coisas que você nunca se achou possível fazer. E você vai fazer isso com muita facilidade, com muita naturalidade. Porque quando a gente resgata essa essência feminina dentro de nós, a gente resgata também a nossa própria identidade, né? Porque até então a gente vive outras identidades que não somos nós, que nós vamos colocando na nossa frente para que a gente possa passar pelo mundo. Elas são importantes? São. Só que elas têm tempo de validade, né? Elas têm tempo de validade. Agora, quando você está com você, isso aí não tem tempo de validade. Isso aí é até o final da sua vida. Até o final da sua vida você está com a sua essência feminina. E é essa essência feminina que vai te dar gás, que vai te dar combustível para que você consiga realizar os seus sonhos. Para que você consiga acordar todos os dias de manhã com vontade de acordar, com vontade de levantar da cama, com vontade de fazer as coisas, entendeu? Com vontade de fazer coisas novas. É essa conexão com essa sua essência feminina que vai fazer com que você queira viver relacionamentos que valham a pena, que te façam feliz, que te acrescentem. É essa essência feminina, essa mulher vibrante que vai cada dia mais surgir dentro de você, que vai fazer com que você faça escolhas maravilhosas na sua vida. E com isso, o que acontece? Quando você começa a vibrar nessa energia do feminino saudável, do feminino que se ama, que se aceita, do feminino que sabe da sua importância, do seu valor, você se torna uma mulher magnética. E uma mulher magnética, já ouviram falar de magnetismo? O magnetismo é aquela mulher que atrai todas as coisas boas para si. E ela não precisa fazer nada para isso. O universo manda para ela. Por quê? Porque é a vibração magnética que ela está emanando de amor por si mesma, de alegria pela vida, de gratidão pela vida, de vontade de fazer, de viver mesmo, de agradecer por ter a vida que quer, por criar a vida que quer. E esse magnetismo é que vai fazer com que um campo de infinitas possibilidades se abra e que tudo venha até ela, sem o menor esforço. Então hoje, no Dia das Mães, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, já estou falando pra caramba.
Hoje, no Dia das Mães, eu queria muito compartilhar com quem está, né, aqui, está comigo, agradeço, gratidão. E aquelas mulheres também que não estão, eu tenho certeza que nesse momento que eu estou falando, eu estou pensando em muitas mulheres. Então, eu estou me conectando a essas mulheres, né? Eu estou passando para ela toda essa energia aqui, todo esse conhecimento, estou passando para elas, assim, para elas mentalmente, para que elas possam nesse dia de hoje, no Dia das Mães, se conectar com as mulheres dela, que elas vão lá no porão, que elas resgatem essas mulheres, que elas sejam mãe, mas também, em primeiro lugar, que elas sejam mulheres, que nesse Dia das Mães as mulheres possam se levantar e renascer, nem igualzinho a Fênix, né? Renascer das cinzas, que elas possam levantar os braços, respirar e falar: eu estou aqui, eu estou viva, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero amar, eu quero criar, eu quero agregar valor à vida das pessoas e à minha própria vida. Eu sou feliz por estar aqui, por estar viva. Então, a respeito da história que eu ia contar para vocês, é mais ou menos essa história. Era uma história mais tradicional, mas eu acabei trazendo para o assunto essa questão do resgate do feminino, de lá no porão, né? No porão da consciência, resgatar essa mulher, fazer com que essa mulher viva novamente. E por que que eu estou falando isso? Claro, eu adoro trazer conteúdo para vocês que façam com que a gente abra a nossa consciência, que abra um campo, né, de informação para que a gente possa se enxergar cada vez melhor, enxergar o nosso interior cada vez melhor. Então eu falo muito para as mulheres porque eu sei que as mulheres, elas são as mais fechadas, né? São as pessoas que menos se expressam, né? Ou se expressam de uma forma mais superficial, né? Exatamente por conta dessa quantidade de personalidades que a gente assume na nossa vida e que a gente acaba nos deixando de lado, né? Nosso verdadeiro ser, nossa verdadeira essência, a gente acaba deixando de lado. Então, eu estou conversando com vocês hoje porque eu gostaria de falar com vocês assim. Uma pessoa virou para mim, quem me conhece sabe que eu trabalho com terapias, sou terapeuta, e é uma coisa que eu levo muito a sério, uma profissão que eu levo muito a sério, porque eu sei que as terapias, elas podem ajudar muita gente. Elas podem te libertar de muitas coisas, principalmente de uso de medicação, de uso indiscriminado de medicação, de traumas familiares, de bloqueios emocionais. Então, todas essas doenças emocionais, as terapias, elas podem te ajudar e muito, sem a necessidade de remédio, né? Tem casos de que as pessoas vão deixando de usar remédio, assim, devagarzinho, diminuindo, né, gradativamente o uso de remédio até encontrar um equilíbrio emocional tão grande de não precisar mais tomar remédio. Elas mesmo acabam deixando o remédio, vai lá no seu médicozinho, conversa com o médico realmente suspende a medicação porque vê que a pessoa está no estado emocional amadurecido. Então não há mais a necessidade de remédio, né? E quando você entra no estado emocional amadurecido, é claro que reflete no seu corpo físico. Então o seu corpo físico acaba se curando, né? De todos os sintomas que ele havia desenvolvido. Então a minha conversa hoje é justamente por conta disso, porque quando eu trabalho com terapia, uma amiga minha virou para mim e falou assim, eu conversando, ela virou e falou assim, mas você agora vende produtos de cosméticos? Eu falei assim, sim, agora eu vendo produtos de cosméticos, né, eu trabalho, né, vendendo cosméticos, eu sempre coloco aqui, né, no fundinho da sala, para as pessoas verem. Inclusive hoje sai o resultado da rifa que eu passei, né, o kit de massagem, já tá aqui para dar.
E o kit de maquiagem tá aqui também, para dar a sombra, a base, tudo direitinho aqui, para dar para as pessoas. Esse kit saiu hoje pela Loteria Federal, tá? Então, porque realmente, se a gente for pensar, são duas situações completamente diferentes, né? Porque uma tá ligada, né? Tá ligada ao inconsciente, ao emocional, né? Ao introspectivo, que é mais ligada à alma, vamos dizer assim, né? E o outro tá ligado ao corpo físico. Só que eu já vivi suficiente nessa vida para entender que uma coisa não existe sem a outra coisa. O espírito não existe sem o corpo e o corpo não existe sem o espírito. Como é que isso acontece, gente? O espírito se revela para nós através do nosso rosto, da nossa face. A nossa alma se revela através. Quem já ouviu falar que, né, que o rosto é a imagem da alma? Não, peraí. Eu esqueci esse ditado, gente. A alma se reflete, né, no rosto. É o espelho da alma. O rosto é o espelho da alma. Encontrei. O rosto é o espelho da alma. Então, se você olha no espelho, vamos supor, você olha no espelho, aí vê aquela mulher toda desgrenhada. Serve para os homens também. Aquela mulher toda desgrenhada, cabelo sem pentear, acorda de manhã, tipo assim, passa metade do dia de camisola, andando para lá e para cá dentro de casa, não toma um banho quando acorda para fazer a higiene, para despertar, olha no espelho, não tem vontade de passar um batonzinho, não tem vontade de se arrumar, gente, de se arrumar, de estar bonita para si. Ah, hoje eu não vou sair de casa, tá nessa pandemia toda, hoje eu não vou sair de casa, então vou ficar em casa à vontade. Um dia assim, um diazinho, beleza, ótimo, maravilhoso, é ótimo a gente passar um dia de pijama, né, deitado na cama vendo televisão, mas a vida continua, gente. A vida continua e a vida está nos bastidores, ela não está mais no físico. Então, se de manhã eu acordava, me maquiava, me arrumava toda, tal, para ir para o meu trabalho, agora já não tem mais isso. Agora eu já trabalho em casa, porque o trabalho da rua, o trabalho físico, ninguém mais pode sair na rua, poucas pessoas saem na rua. Então, tá todo mundo migrando para o trabalho interno. Então, se você não tem uma política, uma organização na sua vida, vamos dizer assim, uma determinação de acordar de manhã, tomar banho, como se você estivesse indo trabalhar, agir normalmente como se você estivesse indo trabalhar, acordar de manhã, geralmente estipular um horário, tomar banho, ir lá, fazer sua higiene, pentear seus cabelos, arrumar seu cabelo, fazer uma maquiagemzinha, não precisa ser maquiagem, mas, né, se tornar bonita, colocar uma roupa decente, tirar o pijama, colocar uma roupa decente, gente, e vestir a camisa de que você vai trabalhar, de que você vai produzir. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer em casa. Não, alguma coisa você vai produzir. Agora, não é a gente vestido de pijama toda desgrenhada que a gente vai conseguir produzir alguma coisa. A única coisa que a gente vai conseguir produzir, sabe o que é? Uma depressão. E eu falo isso de experiência por experiência própria. Porque houve um tempo em que eu passava o dia pensando o que eu ia fazer. E eu não via saída. E cada vez que eu me olhava no espelho, ficava pior. Cada vez que eu me olhava no espelho, gente, ficava pior, sério. Sério, porque a imagem que eu via no espelho era de uma mulher sem a menor perspectiva. Sem a menor esperança, sem a menor, sabe, direcionamento. Então aquilo ficava pior. Mas quando mudou? Quando eu aceitei uma situação. Qual foi a situação? A situação de que eu precisava me reinventar. Até porque
o caminho que eu estava caminhando, ele me trouxe sim muito conhecimento pessoal, mas ele não me trouxe o que eu queria no material. O retorno material que eu desejava conquistar com todo o conhecimento que eu tinha, eu não conquistei. Entendeu? Eu não conquistei. Eu sou muito grata pelo que eu conquistei. Mas eu não cheguei aonde eu queria chegar. Eu queria mais. Entendeu? E eu sei que eu tinha capacidade para querer mais. Porém, quando eu não me via progredir, ir para onde eu queria, eu não via mais sentido. Eu não via mais sentido. Eu falei, gente, pra que tanto estudo? Pra que tanto curso? Pra que tanta, conhecimento, se esse conhecimento não vale de nada? Eu tô falando aqui é só pra vocês terem uma ideia, porque conhecimento é claro que ele serve pra muita coisa, eu sou, testemunha disso, que ele serve pra muita coisa, mas não é isso que a gente pensa. Por exemplo, a gente faz uma faculdade de alguma coisa. Qual é o destino de você fazer uma faculdade? Pô, eu quero me formar em arquiteta. E aí, eu quero, claro, alcançar um certo objetivo me formando em arquiteta. Eu quero trabalhar, eu quero realizar meus sonhos. Então, é isso que acontecia. Eu vim num caminho que me trouxe até aqui, porém, materialmente não me deu o que eu objetivava em conquistar. E aí, o que aconteceu? De repente, passou uma onda assim, sabe? Em que eu comecei a enxergar um outro caminho. Esse caminho é contrário àquele que eu percorria? Algumas pessoas podem pensar que sim, porque eu estava mais ligada à parte espiritual. Só que eu também comecei a entender que tudo que vem pra gente não vem por acaso. E se aquilo que vem pra gente está te dando a oportunidade de você se reinventar, aceita. Essa é a vida real. A vida real nem sempre é aquilo que a gente pensa que é. A vida real é aquela que faz com que você acorde todos os dias e fale assim, graças a Deus estou viva. Essa é a vida real. Porque se você vive uma vida de espiritualidade ou de qualquer outra coisa, que você de manhã não tem vontade de acordar e fazer o que você tem que fazer, tem alguma coisa errada. Então essa é a dica que eu dou para vocês. Acorda de manhã. Se tiver vontade de acordar, se tiver vontade de botar a mão na massa, de fazer as coisas, a tua cabeça está transbordando de criatividade, você está no caminho certo. Agora, se você acorda de manhã, por mais que o seu ego fale assim, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu pratico tanta benevolência, eu rezo, eu oro, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo. E mesmo assim, você acorda de manhã sem ter vontade de viver, tem alguma coisa errada nisso. Então tá na hora de parar, deixar isso tudo de lado, sair do cenário e deixar que a alma fale. Porque a alma vai mostrar um caminho. E pode ser que esse caminho seja um caminho totalmente inesperado, como é esse meu. Que é um caminho totalmente inesperado. Eu nunca me imaginei virar uma revendedora de produtos de beleza. E, no entanto, desde que eu comecei a vender produtos de beleza, a trabalhar com isso, eu acordo todos os dias motivada a fazer cada vez melhor. Eu me acordo e me vejo todos os dias motivada, cheia de ideias borbulhando na minha mente, como há muito tempo não acontecia. Como é que eu vou deixar isso passar? Se todo dia eu acordo com vontade de viver e fazer cada vez melhor. Se todo dia eu acordo rindo e sorrindo e gargalhando das coisas. Como é que eu vou deixar isso de lado? Ah, porque isso não tem nada a ver com espiritualidade? Ah, porque isso é coisa superficial? É coisa superficial para quem é superficial. Porque para quem não é superficial e vê a maquiagem realmente como uma ferramenta concreta para elevar a sua autoestima, para elevar o seu amor próprio e a partir disso você se tornar uma pessoa criativa, uma pessoa dinâmica, uma pessoa do bem, uma pessoa que vai lá, que faz, que acontece
e que não fica dentro de casa esperando as pessoas fazerem por você, não tem mais nada que ser dito. Já se mudou completamente o cenário e o ponto de vista a respeito do que é importante, do que não é importante. Eu acho que não existe nada mais importante do que o outro. Não existe uma coisa mais importante que a outra. Existem as duas coisas que se complementam. E é isso que acontece. Então eu resolvi abraçar, eu assumi isso, eu larguei o meu ego de lado, eu larguei e falei assim, pô, tudo aquilo que eu estudei, que eu achava que eu ia levar para um caminho, não era esse caminho que estava me apresentando. Me apresentou esse caminho. E esse caminho está me fazendo bem. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar de cabeça nessa onda e vou tirar o melhor dela. Vou aproveitar o que ela tem para me dar de melhor. Porque é ela que está me fazendo, ela está sendo combustível para mim ser a minha melhor versão hoje. Não é aquilo que eu pensava que era. Mas aquilo que eu não dava a menor atenção é que hoje está sendo combustível para mim me tornar a minha melhor versão. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente tem que... a minha campanha agora é justamente trazer o ponto de vista dessa ferramenta que é o cosmético, que é você cuidar da sua beleza, você cuidar de você, você se olhar no espelho, você passar um batonzinho de manhã, você fazer uma maquiagenzinha e se achar linda, maravilhosa. Porque aquela mulher linda e maravilhosa que aparecer no espelho, ela sim vai ser você. Só que antes ela não aparece porque você deixou ela relegada lá no fundo do baú, lá no porão do inconsciente. Mas aí quando você resgata ela e traz, aquela mulher que você vê no espelho toda arrumadinha, né, toda bem cuidada, que sorri pra ela, que se ama, que você olha e fala assim, nossa, hoje eu tô linda. Essa é a verdadeira você. Essa é a verdadeira. E você vai se julgar porque foi um batom, porque foi uma sombra, porque foi um rímel, porque foi uma base que fez com que você enxergasse você? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser felizes e mais nada. Chega de interrogações, chega de julgamentos, chega de culpa. Vamos ser felizes e mais nada. Nesse momento, tudo que vier, que fizer com que a gente seja feliz todos os dias, com que a gente acorde motivado todos os dias, é mais um ponto que a gente ganha para se tornar mais forte, para que quando tudo isso passar, quando essa pandemia passar, quando essa loucura toda passar, a gente possa voltar para o mundo melhor do que a gente saiu. Então é isso que eu gostaria de deixar com vocês hoje, é esse papo que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Vem para essa onda comigo. Quem tiver a fim de recuperar, de resgatar essa mulher linda e maravilhosa que está dentro de vocês, vem para essa onda comigo, tá? Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, mas resgata essa mulher. Se essa mulher precisar de uma maquiagem para ser resgatada, dá uma maquiagem para essa mulher. Se essa mulher precisar de um exercício de manhã para resgatar a mulher, dá um exercício para essa mulher. Se essa mulher precisar de uma yoga, dá uma yoga para essa mulher. Se essa mulher precisar de uma terapia, dá uma terapia para essa mulher. Mas, pelo amor de Deus, resgata essa mulher. Torna essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Torna essa mulher a pessoa mais feliz do mundo, a mãe mais feliz do mundo, a esposa mais feliz do mundo, a avó mais feliz do mundo. Seja a mulher mais feliz do mundo. É isso que eu desejo para você. Que você seja a mulher mais feliz do mundo. Então, eu me despeço de vocês hoje, convidando vocês para a próxima sexta-feira estarmos de volta aqui para um novo papo, independente de quem entrou, quem não entrou. Eu tenho certeza que eu estou conectada aqui com todas as mulheres do mundo. E o que eu desejo para todas as mulheres do mundo no próximo Dia das Mães é que você seja a mulher mais feliz do mundo. Gratidão e até a próxima live, até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Beijos.